Fala galera, e aí? Como é que tá a motivação para os concursos no Brasil e no estado do Espírito Santo? Olha galera, veja bem, muitas novidades aí daqui a alguns dias. Teremos aí boas novidades em relação a concursos no Brasil todo. E eu disse em vídeos anteriores, se preparem esse ano porque o concurso ou os concursos para a área da segurança pública vão bombar de cima para baixo. Então vamos lá, galera. Hoje pela manhã, ou melhor, ontem à noite, eu recebi uma mensagem de um colega lá no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo famosíssimo chamado Operações Caveira. Esse grupo se destina única e objetivamente a trabalhar questões de concurso, dúvidas. O candidato leva um assunto lá, inclusive um detalhe importante, lá no nosso grupo está o professor Luiz Almeida. Talvez você não esteja se lembrando dele, mas foi professor no CEP, foi professor no França Júnior, é um excelente professor, na minha opinião, na minha humilde opinião, o melhor professor de português do estado do Espírito Santo e um dos melhores do Brasil. Professor Luiz Almeida é policial civil de carreira e é um baita de um professor. Dá uma moral para ele lá, ele tem um canal também, segue ele nas redes sociais, dá uma força ao professor Luiz Almeida, que tem feito um trabalho bem legal aí com a disciplina de português. Mas olha só, questionaram lá a respeito do caso do Dr. Paulo Belinski, lá de São Paulo, que é um dos professores do curso Estratégia, que, diga-se de passagem, é um excelente curso. E toda a polêmica que foi criada. Eu, avaliando algumas reportagens, e aí a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, pessoal, para não ficar muito especulando, muito cuidado em relação a isso, mas analisando um pouco algumas reportagens que foram feitas a respeito do caso, é possível você tirar assim algumas conclusões, apesar que superficial. Eu aprendi no ramo do direito, na época que eu advogava, que se você não tiver contato com os autos, você não pode ter uma conclusão ou pelo menos uma avaliação inicial que seja ao menos válida. A confiabilidade de uma análise, seja jurídica, administrativa, no campo das ideias, ela precisa ser objetiva e ter conhecimento de causa. Mas enfim, vamos lá avaliar rapidamente, aproveitando um gancho, para tratar de um assunto bem legal que tem sido cobrado nas provas da CESP-UNB. Exatamente com relação às excludentes de ilicitude. Muito se fala que no caso em foco, o delegado ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo que foram desferidos pela sua noiva, e aí numa tentativa de resguardar a sua própria integridade física, a sua vida, enfim, ele conta nos seus relatos que após ser alvejado, ela, a Patrícia Delgado, efetuou um disparo no seu próprio peito, cometendo assim o suicídio. Ele fala que foi depois atendido por policiais militares e que ele falou que ela estava no apartamento e quando policiais chegaram lá, a viram ainda com vida, tentaram levar para o hospital, mas enfim, ela acabou morrendo. Muito se discute a respeito disso, principalmente porque numa cena de crime relacionada ao suicídio, você vai ter dificuldade de vislumbrar alguém que tenha atentado contra a sua própria vida com uma arma de fogo, efetuar um disparo na direção do peito. Geralmente, quando ocorre isso, é factível visualizar que essas pessoas geralmente colocam a arma na direção da cabeça, da boca, embaixo do pescoço, enfim. É o que mais se visualiza aí no dia a dia, infelizmente. Mas a alegação fala que ela cometeu o suicídio nesses termos após ter efetuado disparos de arma de fogo contra o delegado. Um outro problema também que se discute nesse caso em específico é o porquê não foi realizado no delegado de polícia o exame residográfico, que é aquele que vai determinar se houve pólvora na mão da pessoa que supostamente tenha utilizado de arma de fogo. Se no caso da Patrícia Delgado foi feito
esse exame, mesmo sendo levado ao hospital em estado gravíssimo, por que, no caso do delegado, não fizeram? Aí ficam muitas perguntas no ar, sem respostas, enfim. É um caso polêmico que a família da Patrícia Delgado já contratou um perito, possivelmente também um advogado para acompanhar as investigações, e aí teremos desfechos futuros desse fato em si. A verdade é que seria importante não adentrarmos nesse campo, pelo menos a princípio, porque não temos material fático suficiente para elaborar uma linha de raciocínio. Podemos especular que dificilmente alguém cometeria um suicídio efetuando um disparo no peito, enfim. Isso aí é até tolerável se dizer nesse exato momento. Seria leviano falar que ele efetuou o disparo, que ele foi o autor do crime e que ele simulou toda essa situação, enfim. Aproveitando esse gancho, o artigo 23 do Código Penal Brasileiro, mais precisamente no inciso 2º, fala da legítima defesa, galera. E um dado importante, olha, lembra, o CESP adora julgados do STJ e do STF. Lembra que eu falei para vocês? Julgados do STJ e do STF. Então, sabendo disso, buscando um pouco de informação, eu visualizei o seguinte, que no arquivamento do inquérito policial, no caso de um crime em que a defesa demonstra que houve legítima defesa, ou seja, que o suposto autor do crime agiu em legítima defesa, esse processo ele é arquivado a pedido do Ministério Público, utilizando-se do Instituto da Legítima Defesa, que é nada mais, nada menos uma excludente de ilicitude. Até aí tudo bem? Ok. Agora a pergunta importante. Nesse caso, esse arquivamento ele vai fazer coisa julgada material ou formal? Olha só, para quem não é da área do direito e que vai fazer prova da DEPEN, da Polícia Civil do Paraná, na área de investigador, papiloscopista, quando o processo ele é arquivado e faz coisa julgada material, significa que eu não posso mais mexer nele, ele é intocável. Nem que novas provas surjam futuramente, ele é intocável, esse processo não pode ser modificado. Quanto a coisa julgada formal, olha só, minha gente, surgindo novas provas, é possível que haja reabertura. Importante, o STJ entende que, solicitado o arquivamento do processo com alegação de legítima defesa, que é uma das excludentes de ilicitude, esse arquivamento ele faz coisa julgada material, ou seja, ele não pode ser mexido. Agora, cuidado, o Supremo Tribunal Federal tem um julgado que ele provém do HC 125-101, salvo o melhor juízo, de São Paulo, que foi julgado na sua origem pelo saudoso ministro Teori Zavascki e logo depois relator para o julgamento Dias Toffoli, entendeu o seguinte: no caso de crime julgado inicialmente na Justiça Militar, ok? Julgado na Justiça Militar, onde se alegou a legítima defesa, esse arquivamento processual ele não vai fazer coisa julgada material, ele vai fazer coisa julgada formal. Portanto, quando ele atingir, por exemplo, surgirem novas provas, ele poderá ser reaberto na esfera da justiça penal comum. Olha só que interessante. Se ele foi arquivado no âmbito da justiça militar, surgiram novas provas e ele novamente foi reaberto no âmbito da justiça comum, mesmo que o julgado anterior tenha sido na esfera da legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, nesse caso, ele não faz coisa julgada material, sim coisa julgada formal. Portanto, surgindo novas provas, o delegado de polícia pode diligenciar
pode novamente reabrir o inquérito e trazer à tona aquele fato que foi julgado na Justiça Militar. Beleza, galera? Olha só, divulga esse vídeo está super bacana, passa pra galera, dá seu like aí, faz seus comentários, participe ativamente dos nossos grupos aí de WhatsApp, Operação Caveira principalmente, do nosso aí do YouTube. Nós estaremos falando de um outro assunto bacana também em outro vídeo, que foi o Felipe que sugeriu, a respeito de colocar o preso agora, expor a sua integridade, a sua privacidade, melhor dizendo. Qual o crime que esse policial militar responderia? Ele responderia só no âmbito criminal? Ele poderia responder no âmbito civil também? Beleza? É um tema para o próximo vídeo aí. Grande abraço para você, força e honra. Só lembrando do meu amigo Coque. Até a próxima, galera. Grande abraço.